A pessoa que não acredita em Jesus Cristo pode ser salva? Essa é a pergunta. Muitas pessoas hoje, né, falam que basta você crer em Jesus, e outros falam que mesmo sem crer em Jesus, você pode ser salvo, né? Então, vamos ver no decorrer da nossa resposta aqui, o que a Bíblia fala, né? É um assunto bem amplo, bem importante para nós tratarmos. Não existe um outro caminho para a salvação que não seja Jesus Cristo. Queria que o Erle lesse lá para a gente João 14:6, né? Para a gente também é um texto bem conhecido, que Jesus mesmo afirma sendo ele o caminho para a salvação. Então a Bíblia já responde a pergunta logo de cara, mas é bom a gente comentar, a gente ampliar aí essa resposta para que não fique nenhuma dúvida na mente dos nossos ouvintes. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo ele dá uma forma bem clara, né? Ele se põe como sendo o caminho para a salvação. Então, se você tem um caminho que direciona a salvação, e se você não crê nesse caminho, automaticamente você não vai ser salvo. Né? Se você tem ali duas opções para atravessar um rio, né? E você vê que uma ponte é segura e outra ponte não é tão segura, e as pessoas te avisam, essa ponte não é tão segura, mas eu vou por ela assim mesmo. Se você for e ela quebrar e você se afogar, o risco é seu, né? Então, o texto da Bíblia ele é bem direto, né? Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que acontece é que nós estamos vivendo no momento, né, de pluralismo, né, religioso. E a pluralidade, Deus não é contra ela, no sentido de que você tem o livre-arbítrio, você escolhe aquilo que você quer, né, segundo a sua consciência, você tem a liberdade religiosa. É uma liberdade sagrada, respeitada. Agora, o pluralismo é dizer que todos os caminhos levam a Jesus. E isso está muito em moda aí, né? As pessoas pregarem isso. Não importa o caminho, basta falar em nome de Deus, basta crer em Deus, né? Não precisa nem crer em Jesus. E ele deixa claramente, né, explícito para a gente, através não só daquele texto, mas de outros que nós vamos ler, que existe um caminho que leva a Jesus. Lá em Mateus 7, 13 e 14, queria que o Wesley lesse para a gente, inclusive fala de duas portas, a gente poderia dizer dois caminhos também. O caminho que é oferecido por Deus para a salvação, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, e o caminho oferecido por Satanás, pelo diabo, que não quer que o ser humano seja salvo, que é um caminho enganoso, né? Sempre com a sua estratégia de enganar o ser humano, ele dá uma opção de caminho que ele não mostra o final dele. E aí se torna um caminho enganoso. Então, Mateus 7, 13 e 14 vai nos dizer quais são esses dois caminhos, essas duas portas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, temos várias informações nesse texto, né? Primeiro, que existem dois caminhos, duas portas, o estreito e o caminho largo. A segunda informação é que do caminho largo, a maioria escolhe esse caminho. E que o caminho estreito é escolhido pela minoria, né? Então, por aqui a gente já vê que existe uma dificuldade num caminho e uma facilidade no outro caminho. Aquele caminho que é a porta estreita que leva à salvação é um caminho de algumas restrições, com algumas dificuldades. É um caminho que, figuradamente, é um caminho pedregoso, cheio de espinhos, não é um terreno muito fácil de caminhar, né? São as provações da vida. A gente sabe que existe aí a teologia da prosperidade, né, Gilberto? Aquelas pessoas que falam assim, não, você se torne cristão, aceita Jesus, que tudo vai mudar na sua vida, que você vai prosperar financeiramente, sua família vai bem, enfim, que você vai ter sucesso em todos os aspectos da sua vida. Então existe hoje essa pregação. Mas Jesus diz lá na Bíblia que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Então, Jesus ele não esconde aquilo que está no caminho. Você vai ter aflição, você vai ter provação, você vai ter dificuldade na vida, na caminhada de cristão, porque o caminho ele é dificultoso. Mas é o único caminho que leva à salvação. E são poucos que estão escolhendo esse caminho. E aí, no mesmo texto, ele fala que tem um caminho, uma porta, né, larga. Vamos falar mais de caminho, né? Já que ele falou lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos usar mais essa expressão caminho, apesar do texto falar porta, mas a aplicação é a mesma. Então, existe uma estrada ali muito bem asfaltada, pavimentada, cheia de flores na sua borda, chamativa, chama a atenção da gente, atrai a atenção do ser humano. Mas lá no final tem um abismo mortal que Satanás não mostra. Esse caminho largo, florido, bonito, né, ele é o caminho que Satanás oferece, é o caminho do mundo, e muitos escolhem ele. Mas ele não mostra o abismo que tem no final, enquanto Jesus no texto falou que no final da porta estreita é a vida e no final da porta larga é a perdição. Fala, Wesley, pode falar. Hein, Paulo? E, por exemplo, né, e a pessoa que nunca teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus, não porque alguém não contou para ela, mas porque viveu numa época, ou numa situação, ou numa circunstância que não tinha acesso. Por exemplo, o Brasil aqui começou a ser colonizado há 500 anos, né? Mas e antes, os povos antigos e tal, como é que essas pessoas poderiam receber a salvação? Muito bem, eu até ia fazer essa pergunta aqui, eu mesmo, mas você já adiantou a pergunta, mas a gente vai ter um texto que vai responder isso, né, daqui a pouquinho, mas antes eu queria ler mais dois textos, queria que você lesse aí primeiro Romanos 5, verso 9, né, que vai falar da humanidade que é pecadora, né, que está sob a ira de Deus. Isso é importante a gente entender qual é a nossa condição de pecador em relação a Deus. Então, leia Romanos 5,9 para a gente, por favor, depois a gente vai chegar na tua pergunta aí. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a ira de Deus é pelos nossos pecados, não é pelo pecador, mas é pelos pecados. Então, se aceitamos Jesus, se cremos em Jesus, já fomos salvos por ele, nossos pecados já foram pago o preço, né? Ele já pagou o preço dos nossos pecados, e aí nós estamos tranquilos. Agora, eu queria que você já leu o verso 9, vai lá no 8, passa pelo 9 e termina no 10 para a gente ver aí uma complexidade melhor nesse texto aí. Romanos 5, de 8 a 9. A 10. 8 a 10, né? Isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Muito bem. Então, ele fez o quê? Ele justificou-nos dos nossos pecados. Ele pagou o preço do nosso pecado e a ira sobre nós foi amenizada, porque o preço do pecado já foi pago. Aí, então, agora vem essa dúvida, né, que você colocou aí, que pode ser a dúvida de muitas pessoas, Wesley, que é a questão de uma pessoa, né, que nunca teve contato com Cristo, né? E os índios, por exemplo, aqui, os índios, né? por exemplo, justamente. Então, o que acontece? O ser humano, ele já nasce com uma questão moral dentro dele, uma questão ética, moral, um princípio moral, ético dentro dele, e ele vai ser avaliado de acordo com aquilo que ele, segundo o seu conhecimento. Né? Por exemplo, nós vemos Deus se revelando para as pessoas de várias formas, e essa pessoa pode não ter conhecido a Jesus, né? Porém, dentro daquilo que ela conhece, dentro da grandeza que ela vê do universo, ela entende que tem um poder por trás disso tudo, um poder criador, ele crê dessa forma, Deus leva em consideração. Pode falar. Ou seja, a lei de Deus já vem de fábrica, né, dentro do coração do ser humano. Justamente. Toda a cultura sabe que que não pode, que não deve matar, roubar e etc. Né? Já vem no DNA do ser humano, né, essa ética. Quer falar, Gilberto? Pode falar. Então, como você falou ainda agora sobre essa questão do pluralismo religioso, isso. O Wesley colocou a questão das pessoas serem ignorantes, né, como os índios, por exemplo, pessoas que não têm acesso, né? Isso. Mas eu fico observando as pessoas que moram nas cidades, elas não têm nenhum compromisso com igrejas, mas elas
sabem que o evangelho está sendo pregado, né? Mas são pessoas que são honestas, trabalhadoras, fazem o bem, né? Pessoas que conseguem ter um bom relacionamento com o ser humano e têm amor no coração. Justamente. E então, eu acredito que isso deve ser a dúvida de muitas pessoas que têm essa forma de posicionamento na sociedade. Mas por que eu vou ser salvo? Por exemplo, eu conheço fulano que frequenta tal igreja, mas eu vejo ele fazer barbaridade de coisas horríveis. E como é que eu não vou ser salvo e ele vai ser salvo? Como que funciona isso? Então, por isso que a gente até já falou em alguns programas aqui sobre as surpresas que haverá no céu, né? Porque nós julgamos o exterior. Nós falamos assim, fulano faz isso, faz aquilo, ele não tem condição de estar no céu, porque ele tem que se perder, porque é uma pessoa má e tal. As atitudes dele para nós são atitudes mais, mas nós não conhecemos o coração da pessoa, só Deus conhece. Ao passo que aquela pessoa que na nossa avaliação é uma pessoa justa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa isso, a gente não conhece o tanto de maldade, de pecado que pode ter no coração dela. Então, por isso que ser humano nenhum tem condição de julgar ou determinar quem será salvo e quem não será salvo. E por isso que no céu, a Bíblia diz que nós teremos várias surpresas, né? Porque achamos que algumas pessoas não merecem o céu e vamos encontrá-las no céu, ou o contrário. Agora eu queria que o Wesley lesse aí João 5, 24, porque tem aquela questão também da pessoa conhecer a Cristo, Cristo ser apresentado àquela pessoa, e a pessoa rejeitar a Cristo. E aí ali, falando ainda da ira de Deus, João 5, 24, ele vai mostrar bem para a gente o que acontece, qual é o resultado disso aí. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quem crer não entra no juízo, ou seja, não passa pelo juízo executivo de Deus. Ao passo que o contrário, quem não crê, então ele está sob o juízo de Deus e sob a condenação por não ter aceitado, não ter crido, né? Na palavra de Deus. Agora, Wesley, na Bíblia, respondendo a tua pergunta, lá em Romanos 1:20, nós podemos ter um entendimento melhor sobre essa questão das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Por exemplo, meus bisavós, né, meus tataravós, pessoas que viviam lá no interior, no Roção, não tinham nenhum contato com nenhum religioso, mas nós falamos da questão ética, do DNA, né, da lei moral que a gente já tem no nosso DNA, mas vamos ver pela Bíblia como que é considerada essa questão. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, Deus se revela de várias formas para as pessoas. Então, uma pessoa que não teve contato com a palavra de Deus diretamente, né, nunca ouviu falar de Cristo, ele pode reconhecer Cristo através da natureza, né, daquilo que ele contempla, como nós já falamos, e ele pode reconhecer, mesmo sem ter sido apresentado, alguém que o mantém. Eu estou vivo porque alguém me mantém vivo, né? Alguém que me provê os alimentos, alguém que me protege e assim por diante. Então, falando ainda sobre a natureza, Romanos 1:20 vai falar sobre Deus se revelar sobre a natureza. Você pode ler para a gente. Romanos capítulo 1, verso 20. Foi esse que já leu, né? Então, leia capítulo 2, verso 14 e 15. Que ele pode se revelar através dessa lei moral que nós falamos, que vem no nosso DNA. Isso não saiu da nossa boca por nós mesmos, isso vem da palavra de Deus. Então, eu pensei que não tivesse lido ainda o Romanos 1:20, mas vamos no 2, 14 e 15, que agora, além da natureza, nós vamos ver que ele se revela através das impressões colocadas no nosso coração, ou seja, do nosso DNA moral. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, essa expressão, né, eles têm uma lei gravada em seu coração,
é esse DNA que a gente falou, para exemplificar. Né? Pode falar. Então, ou seja, ninguém pode pensar, por exemplo, que seria uma coisa boa não ouvir falar de Jesus porque o seu fardo seria, sua cobrança seria menor, porque todo ser humano já tem essa lei gravada no coração. Alguém poderia usar essa estratégia, né? Não vou nem ter acesso à Bíblia, não fala de Jesus para mim não, porque aí eu vou ficar na vantagem de, né, de não ser pecador, de não ser cobrado porque eu não conhecia, não, porque já vem gravado, né, Gilberto, em nosso coração. Pode falar. Essa questão da omissão, ela é terrível, porque assim como fala como Deus conhece todos os seres humanos, Deus sabe tudo que vai dos nossos pensamentos, das nossas ações, Ele sabe, né? Então, Ele sabe de todas as nossas ações, nossos pensamentos, Ele sabe. Sim. Porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Não adianta eu querer achar que, não, eu vou me esconder daqui, vou me esconder dali, mas Deus sabe de todas as coisas. Não tem como enganar Deus, né? Não tem como enganar. Então, acho que está respondida aí a nossa pergunta. E vamos para a próxima daqui a pouco. Muito bem, pergunta respondida, mas calma um pouquinho.